O existencialismo surgiu na Europa no final do século XIX e ganhou notoriedade após a Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento do existencialismo francês. Para os existencialistas, a essência humana é construída durante a sua vivência, a partir das suas experiências no mundo e das suas escolhas, uma vez que o ser humano possui uma liberdade incondicional. Essa liberdade ela gera uma responsabilidade, pois só o ser humano e mais ninguém será responsável por seus atos. Por isso, para os existencialistas, um fato marcante na vida humana é a angústia. Como para os existencialistas, a nossa vida não foi traçada por nenhuma entidade superior e seríamos nós os responsáveis pelo nosso caminho, essa certeza gera angústia, que nada mais é do que um sinal da nossa liberdade de escolha. O existencialismo pode ser dividido em duas vertentes. A primeira é o existencialismo cristão, que acredita que a essência humana é um atributo de Deus e, portanto, há algo superior que interfere na vida humana. E o outro é o existencialismo ateu, que nega a existência de qualquer força transcendental que interfira na vida do ser humano. Iremos abordar primeiro o existencialismo cristão com o filósofo Søren Kierkegaard. Søren é conhecido como pai do existencialismo. Ele nasceu na Dinamarca no ano de 1813. Foi teólogo e filósofo cristão. Ele é órfão de pai e de mãe. Perdeu 5 de seus irmãos. Ficou noivo, mas se separou para poder devotar o seu espírito a Deus. Isso foi um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da sua filosofia. Ele foi um grande crítico da Igreja Protestante da Dinamarca. Ele acreditava que a religião ditava muitas regras. Seu principal objeto de estudo era a angústia e a vida pautada na liberdade do indivíduo e suas escolhas. Ele foi considerado um existencialista porque ele se preocupava com a sua vida terrena e com os seus sentimentos. Søren Kierkegaard, ele achava que o homem era um ser independente, ou seja, capaz de fazer suas próprias escolhas. E através dessas escolhas, o homem ia se construindo. Nesse período de construção, ele passava por 3 estágios: o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. O estágio estético nada mais é a busca por prazeres momentâneos dentro da sociedade. E Kierkegaard dizia que essa busca por esses prazeres momentâneos aumentava ainda mais a angústia daquela pessoa, aumentava mais o vazio da sua alma. Já no estágio ético, a pessoa deixava de buscar por prazeres momentâneos e começava a viver dentro da sociedade com responsabilidade, assumindo compromissos duradouros. Já no estágio religioso, Kierkegaard classificava ele pela sua fé em Deus, ou seja, era você e Deus, nada mais que isso. Kierkegaard, ele era um grande protestante, ele criticava a igreja protestante da Dinamarca, porque ele dizia que as interpretações feitas pela igreja afastavam o homem da sua verdadeira natureza divina, ou seja, afastavam o homem de Deus. Ele também fez várias obras e nas suas obras ele usava pseudônimos, que são nomes falsos. Alguns diziam que era para ele fazer críticas à igreja e outros diziam que era para ele ter um conflito com ele mesmo, tipo ele debater com ele mesmo nos seus livros. Ele também não achava certo que a filosofia e a ciência tentassem explicar a Deus, a existência de Deus. Ele dizia que isso era errado. Karl Jaspers, um filósofo cristão. Karl Jaspers nasceu em 1883 e morreu em 1969. Ele foi um dos importantes filósofos alemão do século XX e um dos principais promotores do existencialismo. E as principais ideias era a figura entre os primeiros pensadores contemporâneos que se apresentaram em público com trabalhos de orientação do existencialismo. Karl Jaspers foi influenciado pelas ideias de Immanuel Kant nas suas questões fundamentais como o que é a ciência e o que é a verdade. E a outra influência foi a de Kierkegaard, que o despertou para a filosofia como um pensar consciente, fundado em si mesmo, ou seja, seus pensamentos e sua investigação filosófica, que se prende
Há 3 conceitos fundamentais: a orientação do mundo, o esclarecimento da existência e a metafísica. Gabriel Marcel nasceu em 1889 e morreu em 1973. Foi um filósofo francês que influenciou as tendências existencialistas, que tinha como foco a experiência humana ao invés da abstração metafísica. Para Marcel, a existência tem uma urgência de transcendência. Sua obra filosófica trata sobre introspecção e autorreflexão, utilizando como fonte de suas reflexões suas experiências interiores. Segundo ele, o homem busca um sentido para a sua vida, que sempre é único e pessoal. Aqueles que recusam encontrar o sentido acabam por renunciar sua identidade própria e se dissolvem no ter, ao invés de ser. Sua filosofia está em defesa do homem e da sua dignidade. Ele não rejeita a razão, mas rejeita o abuso do racionalismo. Agora iremos abordar o existencialismo ateu. Jean-Paul Sartre, um filósofo e escritor francês do século XI, bastante conhecido por ser um dos nomes mais importantes da corrente existencialista. Acreditava que os intelectuais têm de desempenhar um papel ativo na sociedade, um artista militante e apoiador causas políticas de esquerda com a sua vida e obra. Para ele, seria mais importante ser reconhecido como literato do que como filósofo. Ele foi tão reconhecido pela literatura que em 1964 recebeu o Nobel de Literatura. Porém, recusou o prêmio, afirmando que nenhum escritor pode ser transformado em instituição, nem mesmo que isso ocorra de forma honrosa. Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão que estabelece uma crítica radical à filosofia e à cultura ocidental. Para ele, o conceito de realidade é firmado em 2 deuses gregos, Apolo e Dioniso. O apolíneo representa a razão, retidão, ordem e harmonia, e o dionisíaco a desordem, o caos, a intuição. Sócrates cria uma filosofia dos princípios racionais e valoriza o apolíneo. Ele cria a genealogia da moral, fazendo uma investigação histórica da formação e construção dos valores que compõem a moralidade do mundo ocidental. Então Nietzsche ele questiona se esses valores são universais. Nietzsche diz que em determinado período histórico os homens criaram noções de bem e mal, dizendo que são absolutas, só que na realidade não são. Nós acreditamos que isso é absoluto por causa do cristianismo. Além de Sócrates, o cristianismo vai dizer que essas construções humanas são criações divinas, provenientes de Deus. Nietzsche diz que o cristianismo colocou na cultura ocidental uma moral que se divide em escravos e senhores. Os escravos possuem valores de bondade, humildade, piedade, e os senhores possuem alegria, inventividade e afirmação de vida. Nietzsche observa que os escravos possuem valores fracos que degeneram o homem fazendo uma transmutação de valores, ou seja, uma inversão de valores, e afirma que o homem possui uma vontade de poder próprio para tornar-se senhor de si mesmo. E na conclusão do existencialismo, concluímos que para o existencialismo, a construção social de uma pessoa se constrói através da convivência social, da educação, além das crenças e com a convivência com outras pessoas, e que no existencialismo existem 2 lados, o lado cristão e o lado ateu, e todos eles possuem sua opinião própria, baseada nas suas crenças.